Olá, nesse vídeo eu gostaria de atender a um pedido de um ouvinte do meu canal que pediu para eu analisar um texto de 1 aos Coríntios, capítulo 14, verso 34. E a dúvida é que esse ouvinte do meu canal disse que um certo professor de grego falou a ele que esse verso está em um rodapé, né, dos textos gregos, e por isso ele me perguntou se isso é verdade ou tem fundamento ou não. Bem, antes de entrar para explicar sobre isso, sobre esse verso de 1 aos Coríntios, capítulo 14, o verso 34, eu gostaria de fazer então uma nota muito interessante. É que esse professor de grego, conforme o ouvinte falou, demonstra que ele não conhece crítica textual. E eu quero dizer para vocês que não me assusta isso, porque uma grande maioria de professores de grego e teólogos não se aprofundam na crítica textual. A prova é que eles usam somente um tipo de texto grego. A base que eles têm é somente a referência que eles têm do texto grego é somente um, que é o texto de Nestor, né, que da 28ª, 26ª e 28ª edição. Então, eles não analisam nenhum outro texto, como um texto majoritário da família 35, agora do Dr. Pickle e mais outros, mas apenas aquele. Então, realmente, isso é uma realidade que muitos professores de grego não se aprofundam na crítica textual. E o que dirá dos pastores e mestres, né? Dificilmente alguns se aprofundam nisso e às vezes podem receber vamos dizer, um ensino ou alguma mensagem, né? Como, por exemplo, essa dizendo que 1 Coríntios 14, 34 não está no texto original, mas está no rodapé. Vamos lá. Então, vamos ao texto de 1 Coríntios capítulo 14, verso 34. Inclusive, é um texto polêmico, né? Que diz assim: conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Muito bem, esse texto, segundo o professor de grego desse ouvinte, disse que não está é, praticamente no original, mas está num rodapé, né? Isso é completamente errado, né? Ele não analisou absolutamente nada dos textos, da crítica textual, e eu vou analisar onde está. Tem crítica textual nesse texto, sim, eu vou colocar em grego aqui para mostrar. E a crítica textual nesse texto é exatamente que apenas cinco manuscritos, sendo um do quinto século e os demais do 13º século em diante, colocam o verso 40 antes desses versos 34 e 35. Ou seja, e também a Vulgata, né? Eles colocam o texto que Paulo diz aqui no verso 40, tudo seja feito com ordem e decência, né? Pantes remones kai catataxes gneslo. Então, tudo seja feito com ordem e decência. 5 manuscritos e a Vulgata colocam o verso 40 antes do verso 34, verso 35. Apenas isso, né? Os demais textos gregos, né? A grande maioria de textos gregos está o verso 34 todo, não tem nenhuma dificuldade em relação a isso. Apenas esse pronome hunon aqui, o pronome hunon tem no texto majoritário, a maioria dos textos gregos, no texto majoritário tem hunon, e o texto de Nestor, o Kurt Aland não tem, né?
E também o verbo aqui, epitetrapatai. O verbo epitrepo aqui está no texto majoritário, está no perfeito. E no texto eclético, no outro texto, está no presente passivo. Todos os textos todos os verbos estão na voz passiva. Mas não há nenhum prejuízo no texto. O texto majoritário tem tanto rumon, o pronome rumon, que é vosso, né? Como também o verbo epitrepo no perfeito, que é epitetrapatai. Então, e também aqui, né, a crítica do verbo hupotasso, que no texto de Nestre está no imperativo passivo e aqui está no infinitivo passivo, hupostassastai, né? Que a maioria dos textos, tanto principalmente no majoritário, está no infinitivo. Então, somente essa crítica do verso 34 e jamais esse texto está em rodapé. Quem falou isso não falou com base nem com conhecimento da crítica textual. Agora, esse texto, eu quero apenas só dar vamos dizer assim, uma nota sobre a interpretação desse texto, porque Paulo não está proibindo absolutamente as mulheres de falarem na igreja, que seria um absurdo, né? Isso não acontece, não é isso que Paulo está falando. Se você observar no contexto, Paulo está proibindo uma heresia que ia contra a submissão da mulher para com seu marido, e isso estava sendo ensinado na igreja, as igrejas gregas, porque as igrejas gregas, elas tinham as deusas, principalmente Ártemis e a deusa Diana, em Éfeso. Então, havia um tipo de feminismo e que estavam ensinando isso na igreja. No próprio contexto do verso diz assim, né? Porém, venham estar submissas, assim como também a lei determina. O que a lei determinava lá em Gênesis, né? Deus diz à mulher, o teu marido te dominará. Então, se refere marido e mulher. Não está falando que a mulher deve ficar calada na igreja no sentido absoluto, mas no sentido dessa doutrina. Veja no verso 35 que explica melhor, né? Se alguma quer aprender venham aprender em casa com seus próprios maridos, né? Que venham perguntar, questionar em casa os seus próprios maridos, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Claro que esse falar na igreja não tem o objeto direto, porque no contexto dá a entender que se refere a uma doutrina que ia contra a submissão da mulher para com seu esposo. Por isso que Paulo fala submissas, né? Mas que as mulheres estejam submissas. E Paulo então está falando de não falar sobre essa doutrina, porque as mulheres daquela época, nessas igrejas gregas, estavam defendendo então vamos dizer, o que hoje em dia também alguns defendem, né, que não há papéis entre marido e mulher, mas a Bíblia deixa claro que o marido, o papel de cabeça, de comando, né, comando em amor, deixa bem claro, e para com a mulher de submissão, assim como Cristo, e o marido para com a mulher, assim como Cristo amou a sua igreja. Bom, então, eu quero deixar e tirar toda dúvida, quero que você coloque aqui alguma pergunta, ou se você não entendeu, estou pronto para tirar toda e qualquer dúvida, ok?